Bate-papo Novo Tempo. É isso aí, meus amigos. Estamos dando início a mais um Bate-papo Novo Tempo. Toda quarta-feira a gente está aqui falando sobre assuntos pertinentes, importantes, relacionados à família. E o Haroldo Melo já está aqui mais uma vez, a postos, para conversar com a gente. Não é, Haroldo? Bom dia, meu amigo. Bom dia, Didi. Bom dia, meus queridos amigos da Novo Tempo, seja pela rádio, pela internet, por que canal você está nos acompanhando. Um grande abraço para você nesse dia lindo e maravilhoso. Estou me lembrando muito de Belém, porque a temperatura por aqui e o clima está muito parecido. Estou sentindo que já está batendo aquela saudade do seu Pará, menino. Você tem falado muito do sol, não é? O açaí, meu amigo. Aquele tambaqui. O açaí agora não está muito bom, o preço não está muito legal, muito não. Bom, né? Mas, Haroldo, o tema de hoje é um tema muito bom para a gente falar. Eu acho que vai ser um programa que vai chamar um pouco de atenção dos pais, né? Os pais precisam, às vezes, também ter um puxãozinho de orelha, porque, às vezes, tem dificuldade de saber ouvir o filho, né? Querem só falar, não querem interpretar, não querem ouvir o filho e tal. Isso é muito importante. O tema de hoje vai ser como falar para seu filho ouvir e como ouvir para seu filho falar. Eu achei fantástico você tratar desse assunto. Esse assunto é um assunto tão amplo que a gente vai dividir em 2 programas, não é, Haroldo? Nessa primeira parte, você vai tratar mais sobre o quê? Este é um tema que, muitas vezes, o pai não para realmente para ouvir aquilo que o filho tem a dizer, ou o filho fala, mas a câmara de eco do pai não dá aquela ressonância que o filho precisa. Então, muitas vezes, o filho chega na adolescência, se revolta e o pai não sabe por quê, a mãe não sabe por quê. Então, nós vamos entender alguma coisinha sobre isso, né? Porque lá em Colossenses 3:21, há um conselho de Deus muito sério para os pais, né? Que nós não devemos irritar os nossos filhos para que eles não fiquem desanimados né? E também a gente sabe que a má condição da sociedade hoje é porque os pais desprezam essa instrução e negligenciam, principalmente isso, o ato de instruir e educar os filhos a respeitar e honrar, né, até os mandamentos de Deus. Então, é uma implicância muito grande, muito forte na vida da criança, o fato de ele ser ouvido pelos pais. E tem um detalhezinho, né, tão sério, né? Se ele não é ouvido pelos pais, quem é que vai ouvi-lo? Né? Quem é que vai ouvir os filhos? É o mundo que vai estar ouvindo os filhos, vai dar atenção e vai acabar conquistando aí a audiência desses filhos. Aí é o problema. Depois, quando os pais querem recuperar, muitas vezes já é tarde demais, né? Porque exatamente. Então, diga, vai. Então, veja bem, o que todo pai deseja para o seu filho? Que sejam pessoas fortes, humanas, sejam felizes. Mas até que ponto o pai está trabalhando para isso? Como ouvir seu filho? Como aceitar seus sentimentos negativos? Como conseguir a sua cooperação? Quais são as alternativas possíveis e educativas ao castigo, em vez da surra, da pancada? Que outro caminho seguir? Como estimular a autonomia e a responsabilidade? Como elogiar de maneira construtiva? E como tirá-lo dos rótulos estabelecidos, né? Preguiçoso, dorminhoco, burro e tantos e outros que normalmente as crianças escutam, né? Nessa fase. Então, a mudança de atitude tem que partir de uma nova linguagem dos pais, né? Tem que conhecer outro caminho, outro jeito para lidar com as diferenças que existem entre filhos. Há pais que querem que os filhos sejam isonomicamente tratados, não consideram as personalidades, os caracteres.
acham que é uma linha de produção que tem que ter uma tratativa somente, né? Apesar dos pais serem bem intencionados, mas eles percebem, às vezes, que aquela fala automática acaba levando a conflitos sem querer, às vezes, né? Porque se acaba se tornando um hábito, né? Papai, eu quero comprar no carro, não tem dinheiro. Papai, vamos jogar uma bolinha, estou cansado. Menino, não me incomoda que agora eu estou assistindo isso. Olha, vai lá para o teu canto e não perturba o papai nem a mamãe. Então, essas falas automáticas, elas não ficam sem uma consequência para a criança, porque às vezes ela está requerendo do pai, né, uma atenção, que ele ouça, que ele entenda, que ele compreenda a necessidade particular dele, e o pai e a mãe simplesmente estão negligenciando essa situação. Muitos pais têm dificuldade em comunicar com seus filhos de maneira construtiva. É aquela comunicação ditatorial, de cima para baixo, sabe? Reduzindo a criança a nada diante dele, como a criança fosse um ser qualquer, como se a autoestima da criança não tivesse que ser trabalhada, construída, amada, alimentada. Então, quer dizer, e aí? Como é que fica essa criança neste universo? Agora, Haroldo, você falou num assunto aqui bem interessante, né? Mudar atitudes, né? Você tocou nessa questão. Muitas vezes, me corrija se eu estiver errado, nós temos a tendência de copiar os nossos pais, né? A forma como os nossos pais nos criaram, muitas vezes nós temos essa tendência de copiar, de responder mais assim, seriamente para os filhos nossos, né? E eu não tenho filhos, você teve e tem filhos aí, você sabe muito melhor do que eu. E muitas vezes eu escuto gente falar assim, eu acabei tratando os meus filhos como meu pai me tratou. E parece que é talvez difícil para a gente entender que a gente não tem que copiar os erros, né? Os erros dos Exato. nossos pais. A gente precisa entender que a gente precisa enxergar os nossos erros, né? A gente precisa dar uma atenção, mesmo que a gente esteja tão cansado depois de um dia de trabalho, a gente precisa receber o nosso filho bem quando vem nos abraçar ou quer uma atenção nossa, quer conversar com a gente precisa parar, não. Eu, mesmo estando cansado, eu tenho que conversar com meu filho para que ele possa ter essa aproximação, que ele possa, o meu filho possa realmente me encontrar como um amigo para ele, né? Senão, fica difícil, né? Porque, veja, o contexto histórico nosso, ele prevarica muito contra a mudança de hábitos, porque já é um procedimento conhecido e que nós já conhecemos o resultado, mas, mesmo assim, nós não queremos ter o trabalho de estar mudando para melhorar. Muitas vezes é mais fácil mandar o moleque calar a boca do que ficar conversando com ele. Muitas vezes é melhor escorraçar o menino naquela hora do que mostrar para ele por que aquilo ali não deve ser feito. Então, são procedimentos que deveriam passar por um filtro, né, para poder dar uma oportunidade aos nossos filhos de um crescimento maior. Porque os nossos filhos parecem uma esponja, eles absorvem tudo, né? Absorvem tudo. Então, fica assim. Como falar para seu filho ouvir? Percebe-se a importância dessas habilidades. Uhum. Né? O respeito. O filho se sente desrespeitado quando ele chega com uma questão para o pai e o pai não dá a menor atenção para ele. Ele se sente desrespeitado, a autoestima dele vai lá para baixo. Exato. Ele já é pequenino, ele se sente nada, né? Nós temos que ter cuidado com o seguinte procedimento. Quando a criança é pequena, que chora, que grita lá no berço ou no local onde está, a gente larga tudo que está fazendo e vai lá para ver por quê. Porque é um infante que não tem como se defender.
Bastou o molequinho ficar de pé e começar a andar no meio da casa, a gente muda. É verdade. Né? Então, quer dizer, ele vem falar conosco, ele vem manifestar alguma coisa, às vezes ele nem sabe falar, mas já anda, segura na roupa da gente, puxa, 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 e a gente olha para ele assim, de rapaz, não me perturba agora. Uhum. Parece assim que muda, né, o princípio da coisa, mas o respeito tem que estar presente sempre. Né? Os filhos sempre criam novas situações para que a gente tenha a oportunidade de usar para ajudá-los, educá-los, formá-los, para que eles também percebam a importância que eles têm em nossa vida. É muito interessante isso aí, porque um garoto, uma garota que se vê menosprezada pelos pais nas suas necessidades, ela perde o seu referencial afetivo. E aí? Como é que ele vai amar ou ela vai amar o papai e a mamãe quando se tornar adolescente? Cadê o referencial afetivo que ele precisa para isso? Não tem. Realmente, então, é muito sério isso aí, né? Para que a criança possa realmente estar sempre próxima aos pais e até mesmo para que ela possa ter uma boa autoestima, como você falou, né? Para que ela possa realmente se sentir importante, porque, como você falou muito bem, é estranho. A criança, quando está ali no colo, ela é bem amada, né? Todo mundo quer ela perto, quer segurar, e depois que ela começa a andar, ela começa a ser um entrave, né? Ela Exatamente. Aí a criança não entende aquilo ali, né? Fica incomodada. Então é importante você respeitar, é importante você entender a criança, saber das fases, né? Eu acho que tudo é um conjunto, né, o Haroldo? É um conjunto, né? A gente já tratou Exato. aqui ao longo de todos esses tempos, esses anos que a gente está falando aqui sobre esses assuntos, né? Criança tem a fase dela que você tem que entender, tá a informação, o caráter dela, para que realmente. Tem uma pergunta que sempre tem que fazer. Hum. Como os ajudamos a sentir-se bem? Parece que às vezes a gente esquece de pensar no bem-estar da criança, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Quais são seus valores que precisam ser resgatados, né? O respeito, já falamos, o amor, os limites, a compreensão, cooperação, autonomia, alegria, honestidade, iniciativa, perseverança. Quer dizer, como é que ficam esses valores nas crianças quando eu não penso no bem-estar dela? Esses valores passam a não existir para nós. A gente tem sempre aquela impressão que a criança é uma pessoa de manipulação por nós e que ela tem que fazer tudo que nós orientamos, dizemos, e que ela não tem o direito de raciocinar, de pensar e de sentir. Então, quer dizer, todos esses valores vão por água abaixo na construção da criança. Então, ela começa a olhar para nós como pessoas manipuladoras. E ela se vê manipulada, desprezada, jogada num canto. Quer dizer, a atenção dela para nós é quando há um interesse nosso em alguma coisa que envolva ela. Né? E não deveria ser assim. Nosso interesse por ela deveria ser prioridade zero nessa conjuntura, né? Para que elas possam se sentir bem, possam ter os seus sentimentos aceitos. Quando nós aceitamos os sentimentos das crianças, não importa a idade, né, nós ajudamos a que ela se sinta bem. Então, isso é muito importante na conjuntura da criança. Mas qual é o grande problema? Os pais geralmente não aceitam os sentimentos. É aí que eu queria entrar com você. É aí que eu queria entrar com você. Muitos pais ignoram, subestimam o seu filho, né? Ignoram que a criança também está pensando alguma coisa, que ela precisa ser ouvida, que ela precisa ser entendida. Porque se ela não for entendida, se ela não for ouvida, ela não vai ser amada, ela não vai se achegar a você. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, alguns erros muito comuns que os pais fazem na hora que conversam com os seus filhos. Vamos lá. Eu sei que você separou. Por exemplo, vai lá. O filho fala alguma coisa para ele.
De repente, o pai e a mãe dizem assim, você não está sentindo isso de verdade. O garotinho pode dizer assim, mãe, eu estou cansado, estou triste. Não, isso não é verdade. Você é um menino novo, cheio de energia e tudo mais. Isso é um ponto. O outro ponto, você está dizendo isso porque está cansado. Às vezes o garotinho olha para a mãe e diz, mamãe, eu não quero comer agora. Aí ela olha, não, isso é porque tu está cansado, correu muito, pulou muito, brincou demais. Ela não procura compreender o que realmente está levando a criança a não querer aquilo nesse momento. Outro, a criança está passeando no parque e aí tem aquele cavalinho, né, como em Belém tem, que toda criança gosta de tirar foto. Tem os carrinhos do parquinho, tem os bichinhos que eles querem ver, e os pais, às vezes, frustram as crianças disso aí, né? E aí, depois do passeio e tudo mais, a criança está ali meio bronqueada, meio chateada, e os pais dizem assim, ei, por que tu está com essa cara aí de quem comeu e não gostou? Está chateado com o quê? Nós passeamos, vimos animais, fizemos isso, fizemos aquilo, né? Imagine um garoto entrar no Rodrigo no bosque aí e não passear naquela canoa. É uma frustração completa para o guri. Para o pai, tanto fez como tanto faz, mas para o guri é. Então, não fale essas coisas que ele não tem motivo de estar chateado, porque as crianças têm motivo de estar chateado. Não dê um pirulito, não dê um bombom, não dê um sorvete, que você vai ver isso aí. A outra coisa é a contínua negação de sentimentos, né? Que pode deixar as crianças confusas, irritadas, e também as ensina a não saber quais são seus sentimentos e a não confiar neles. Uhum. Então, isso é um perigo muito grande, esse é um grande problema dos pais não aceitarem. Eu não quero ir, eu não quero ir, eu não quero ir. Aí o pai obriga o moleque a ir. Às vezes o guri está sentindo alguma coisa, mas não é respeitado nisso aí, não é compreendido. E aí ele começa a ter dúvida até do próprio sentimento dele. Ele não tem ideia do que realmente está acontecendo com ele, porque o pai e a mãe não ouvem, não aceita, diz que não é, né? Diz que não é. Então é um caso sério isso aí. Ele está cansado, mas o pai fala, você não está cansado, você dormiu a noite toda, né? Mas às vezes Exato. está bem, né? Exato. O ideal, o Haroldo, nesses casos aí, era o quê? Para a gente falar de forma mais prática e fácil para quem está nos ouvindo. Que a gente está dando aqui apenas ilustrações, mas onde que o pai está errando nesse caso aí? Quando começa assim, o que o pai deve fazer? Eu tenho aqui um exemplo bem prático que eu vou falar na interação de filho e mãe e etc. Por exemplo, o filho chega, mãe, estou cansado. A mãe diz assim, você não pode estar, acabou de tirar uma soneca. O filho fala mais alto, estou cansado. A mãe diz, você não está cansado, só sonolento. Vá se vestir. O filho resmungando, não, estou cansado. Uma outra coisa, a filha chega com a mãe e diz assim, mãe, estou com calor. Aí a mãe diz, está frio, fique agasalhada. A filha responde, não, eu estou com calor. A mãe diz, eu já disse, fique agasalhada. Aí a guria grita com a mãe, não, eu estou com calor. Esse é outro aspecto. Muito bem. Aí o filho está ali e diz assim, esse programa de TV foi chato. Aí o pai diz, não, foi muito interessante. O filho, foi bobo. Aí o pai diz, foi educativo. O filho diz, foi uma droga. Aí o pai olha para ele e diz assim, não fale assim. Quer dizer, são 3 exemplos distintos que mostram como nós não procuramos ouvir e entender o sentimento das crianças, né?
Quer dizer, o cara se sente desrespeitado, desprezado, começa a ficar confuso se ele está ou não está sentindo aquilo, se o que vem... O maior problema aí é que, quando vem o sentimento, a criança sente e se cala. E, às vezes, o pai e a mãe só vão entender o sentimento da criança quando ela manifesta uma patologia. Uhum. Aí corre para cá, corre para lá, quando deveria ter ouvido antes. Se a menina ali está um frio lascado, mas ela está sentindo calor, alguma coisa está errada, tem que verificar. Se o menino achou um negócio bobo, uma droga, cansativo e tal, o pai tem que entender, apesar de ser um programa educativo, mas por que ele achou? Ele não vai perguntar para o menino por que ele achou, ele grita logo, não fale assim. Né? Então, essas coisas mexem muito com o sentimento da criança e deixam elas inseguras e começam a desconfiar do pai e da mãe. Será que essa camarada realmente me ama, está interessado em cuidar de mim? Tá certo, Haroldo. Nosso tempinho já acabou, mas já ficou claro aqui para a gente que a gente tem que ficar mais atento a essas questões, porque quando a criança diz que está quente, está frio, eu preciso entender que ela pode estar com algum problema e eu preciso encontrar, né, que problema seria isso. Se a criança diz que o programa da televisão está chato, para eu entender que talvez aquele horário, o melhor programa para a criança, fosse outro, seja outro, né? Aquele programa para adulto, não é para criança. Então, será que eu estou colocando o programa certo para o meu filho assistir, né? Para que realmente ele esteja ali assistindo? Então, eu quero forçar a criança a assistir um programa de adulto, sendo que ela não está entendendo nada. Então, você precisa, se a criança diz que está com sono e ela já dormiu a noite toda, será que ela não está, talvez, dormindo tarde demais, ou está estudando demais, está esgotada? Então, você precisa fazer essas leituras aí, né? Porque quando você ignora o que a criança está dizendo, você está dizendo que você não está se importando com ela, não. E ela é isso que ela sente. Ela vai dizer, para que eu vou falar se meu pai nunca me dá atenção? Então, quando ela estiver precisando falar alguma coisa, ela não vai falar. Imagine se for mais tarde uma criança sendo aí uma vítima de um maluco aí, e ela vai dizer, para que eu vou falar com meu pai ou minha mãe? Eles nunca acreditam em mim? Então você nunca me ouviram. Esse é o que eles falam, nunca me ouviram. E não vão me ouvir mais, né? E não vão me ouvir agora. Então, muita atenção, porque para que seu filho possa realmente te ouvir, ele precisa entender que você está disposto a ouvir e entendê-lo, né? Então, na semana que vem, a gente continua, viu, com esse tema. Né? Nós vamos ver como se conectar e como se desconectar dos filhos. Maravilha. Nós vamos ver isso. Muito bem. O nosso tempo esgotou, meu amigo. Voou, achei que não ia dar. Tem que acabar o programa na metade. Mas não, quando você começa a falar, meu amigo, é muita coisa que sai aí. Vamos lá para o contato aí, para quem quiser te chamar para você fazer alguma palestra pelo Zoom aí, vai lá. 91 é o DDD, 98456-1312. 98456-1312, gente. DDD 91. O Haroldo está, nesse instante, viajando, está no Nordeste, mas ele é do Norte aqui, do Pará. Mas pelo Zoom ele pode falar com qualquer pessoa e ele não cobra nada se for para a igreja. Não importa a bandeira, não importa a denominação, se é para a Igreja Assembleia, se é para a Igreja Maranata, se é para a Igreja Católica, ele faz aí pelo Zoom toda a palestra aí pelo Zoom mesmo. E você que quiser, de repente, fazer, de repente, marcar com ele para ser algo só para você, aí combina com ele aí, cobra um valor baratinho se você está com alguma dificuldade, ele te aconselha, né? É isso mesmo? Exatamente. Então vamos lá, 91 98456 1312. Meu amigo, com certeza. Deus, hein? E você também, um grande abraço aos amigos da Novo Tempo. Ó, já tem gente pedindo a cópia aqui. Quem quiser a cópia é só me falar. Grande Haroldo, tchau, tchau. Tchau, meu amigo.